Você tem medo de quê? Você tem medo de quê? Eu me recordo quando eu era pequeno, o céu escurecia com aquelas nuvens pesadas de chuva na tarde de verão. Minha mãe pegava eu, minha irmã, e nos levava para o banheiro de casa. Lá era o único lugar que tinha laje. E quando ela chegava lá, ela rezava. Ela rezava pedindo para que a chuva não viesse com vento e o vento destelhasse a nossa casa, que era daquelas telhas de amianto. E o vento podia levar. Ela rezava pedindo para que a chuva não viesse com granizo, porque o granizo poderia danificar as telhas de casa também e, consequentemente, nos trazer problemas financeiros. Ela ainda rezava pedindo para que a chuva viesse mais branda, porque, por vezes, a rua de casa alagava e, às vezes, a água entrava dentro de casa. Desde pequeno, eu sempre tive uma inquietação de compreender o mundo e suas complexidades. A minha vivência acabou me trazendo para a geografia, e, a partir dela, eu consigo ler o mundo com um outro olhar. Hoje eu tenho 25 anos, tenho a possibilidade de morar em um apartamento, e a chuva já não é mais uma questão para mim. A geografia é capaz de nos fazer compreender, por exemplo, como as cidades elas são formadas. E olhando para o contexto do Brasil, a gente percebe como elas são extremamente desiguais. A geografia também me fez compreender que aquele sofrimento psíquico que eu tinha quando criança, em função da chuva, dizia muito sobre o lugar em que o negro e que o pobre foram colocados no nosso país. Quando a gente fala de mudanças climáticas, por mais que todos sejamos impactados por elas, os impactos, a capacidade de lidar com seus efeitos, elas variam. Grupos com menor renda geralmente sofrem mais com problemas como inundações, secas prolongadas, deslizamentos de terra, variação no preço dos alimentos. Ou seja, as mudanças climáticas não causam efeitos que são apenas diretos, mas efeitos que são indiretos e desproporcionais. Em contrapartida, a gente tem os grupos com uma maior renda, né, com maior poder aquisitivo, que, frente às mudanças climáticas, muitas vezes têm uma capacidade maior, por conta dos seus recursos, de prover uma infraestrutura para a sua casa. Tem uma assistência e uma capacidade maior por passar por momentos de escassez, por momentos de crise, além de ter um acesso maior a tecnologias, assistência médica, o que acaba por tornar eles menos vulneráveis às mudanças climáticas. Vejam bem, não isentos, não alheios, menos vulneráveis. No contexto ainda, né, das mudanças climáticas, a gente precisa falar um pouco sobre o que vem a ser justiça ambiental. Esse conceito ele surge nos Estados Unidos em meados dos anos 60 do século passado, quando grupos específicos eles lutavam contra a implementação eles lutavam contra a descarte irregular de resíduos químicos que eram tóxicos, né, para os seres humanos, na proximidade de algumas comunidades específicas. Posteriormente, foi constatado que esse descarte ele era realizado na proximidade de comunidades que eram majoritariamente ocupadas por populações negras. Então, a gente falar sobre justiça climática, sobre mudanças climáticas, não é apenas uma questão ambiental, mas é uma questão de direitos humanos também. E para a gente conseguir compreender um pouco melhor sobre como isso se dá na nossa realidade brasileira, a gente precisa olhar um pouco para trás, a gente precisa olhar para o nosso passado, a gente precisa olhar para a história do nosso país. O Brasil ele experiencia, a partir da segunda metade do século passado, um intenso processo de urbanização, onde as pessoas elas saem do campo e migram para a cidade. Muito em função de um aumento da mecanização no campo, do aumento da agricultura extensiva, ao mesmo tempo que nas cidades a gente tinha uma industrialização crescente. E nesse processo, muitas famílias que migraram, né? Elas acabaram buscando, sem assistência, buscando terrenos com menor valor especulativo nas cidades, que consequentemente são terrenos também com maior fragilidade ambiental. E nesse sentido,
isso também acabou acontecendo na minha família. Por exemplo, por parte de mãe, boa parte da minha família já vivia nas cidades, naquele período. Agora, por parte de pai, aconteceu uma situação muito específica que eu acho que ela diz muito sobre esse lugar que o negro ocupa, né, e tem ocupado nas cidades. O meu pai, ele nasceu na roça, na fazenda. E desde pequeno ele sempre contava as histórias para mim, de como era a vida na fazenda, eu sempre fiquei muito curioso. Só que depois de grande, eu fiquei um pouco curioso em compreender algumas coisas, porque acho que elas não encaixavam muito bem para mim. E aí fiz algumas perguntas para o meu pai, ele me mostrou uma fotografia da fazenda onde ele morava quando criança. E lá eu pude perceber a casa grande, eu pude perceber a senzala, e eu vi que, assim, o meu pai saiu dessa fazenda somente na adolescência, quando o pai dele, meu avô no caso, conseguiu um emprego na cidade, né? Então ele mudou para um pequeno núcleo urbano. Ou seja, só há 40 anos atrás, meu pai ele conseguiu sair dessa estrutura. E, sendo assim, eu sou uma das primeiras gerações da minha família que nasce fora de um contexto que nos remonta diretamente ao contexto da escravidão. Um capítulo perverso da nossa história, que deixa muitas marcas e, inclusive, influencia muito na forma como a gente vive e como a gente está nas cidades nos dias de hoje. E, então, isso acaba por escancarar um pouco o que a gente também vem a conhecer como o racismo ambiental, onde grupos que são historicamente marginalizados continuam hoje em dia a sofrer os maiores riscos e os maiores impactos e enfrentar os maiores desafios. É necessário que a gente consiga e tenha como horizonte repensar uma nova forma de viver, se relacionar com a natureza e estar nas cidades. Um geógrafo que eu admiro bastante, Milton Santos, ele nos fala que a cidade, ela não é distante da natureza. É errado a gente trazer aquela dicotomia de que a cidade é uma coisa e o campo é outra coisa. Não, e a natureza é outra. Não, Milton Santos ele vem trazer que a cidade ela é uma construção artificial, é uma construção humana, onde a técnica predomina, mas a natureza ela não some. Por vezes ela nos lembra, né? E então eu gostaria de trazer uma reflexão para a gente buscar uma nova forma de se relacionar com esse meio. Nesse contexto de mudanças climáticas, é muito importante que a gente busque, enquanto cidadão, participar de forma mais ativa na sociedade, levando as nossas demandas. A gente precisa ser também, não apenas cobrar do poder público, mas ser agente de mudança nesse processo. É importante que os grupos menos vulneráveis participem de espaços como, por exemplo, audiências públicas, que eles participem de espaços como conselhos municipais, que eles estejam presentes nos conselhos municipais, nos conselhos, nas associações de bairro também, porque a partir do momento que a gente consegue levar as nossas demandas para esses lugares que são ambientes também de tomadas de decisões que vão transformar a realidade nossa, que vão transformar a realidade urbana, a gente pode tentar mudar um pouco, né, do sofrimento psíquico das pessoas, a gente pode mudar um pouco dessa vulnerabilidade desses grupos. Então, começa um pouco por aí também. E debater questões climáticas nesse contexto de hoje é extremamente urgente. A gente viu recentemente que no Rio Grande do Sul a gente teve aquele episódio daquela grande chuva, daquelas grandes inundações. A gente teve no ano passado, né, um evento muito forte também de chuvas aqui no litoral norte, em São Sebastião. A gente teve no ano de 2021 um evento muito extremo também de chuvas no sul da Bahia, no Espírito Santo. A gente teve na década passada uma situação de seca muito forte aqui no Sudeste. Então, debater a questão climática, ela é urgente, ela precisa estar no nosso dia a dia, ela precisa estar no nosso cotidiano, e é importante que a gente esteja presente nesses espaços de tomada de decisão também, levando a nossa perspectiva. Gente, no mais é isso. Muito obrigado. Esse eu gostaria de contribuir.